Você já parou para pensar que a revolução dos computadores, aquela que deu origem ao Vale do Silício, poderia ter começado aqui, no Brasil? Parece loucura, mas é a verdade. Antes de Steve Jobs, antes de Bill Gates, antes mesmo de existir o conceito de um microchip, um brasileiro desenhou a semente de tudo isso. E essa história foi quase completamente esquecida. Hoje vamos desenterrar a incrível saga de um inventor visionário. Um homem que poderia ter colocado o Brasil no centro do mapa tecnológico mundial décadas antes de qualquer um. Mas, como tantas vezes em nossa história, a genialidade foi recebida com indiferença e até mesmo hostilidade. Prepare-se para conhecer a invenção brasileira que revolucionou o computador, mas que o próprio Brasil fez questão de ignorar. Antes de mergulharmos nessa história, é importante entender o contexto. Final do século XIX, início do século XX. O mundo estava eletrizado com novas invenções. O telégrafo conectava continentes. O telefone começava a entrar nas casas. E a eletricidade deixava de ser uma curiosidade científica para se tornar a força motriz de uma nova era. Nesse cenário, o sonho de transmitir informações sem fios era a fronteira final, a grande corrida tecnológica da época. E no meio dessa corrida estava um padre gaúcho chamado Roberto de Moura. Padre Moura não era um religioso comum. Ele era um cientista nato, um físico experimental cuja batina escondia uma mente brilhante e inquieta. Enquanto a maioria dos seus contemporâneos, como Guglielmo Marconi, focava em transmitir apenas pulsos telegráficos, o famoso código Morse, Moura tinha uma ambição muito, mas muito maior. Ele queria transmitir a voz humana completa, limpa e clara, através do éter, sem nenhum fio. Em 1893, muito antes de Marconi fazer sua famosa transmissão transatlântica, Moura já estava realizando seus próprios experimentos bem-sucedidos em Campinas e São Paulo. Ele construiu aparelhos que ele batizou de transmissor de ondas, receptor de ondas e até o telefone sem fio. Testemunhas da época relataram, maravilhadas, terem ouvido a voz humana projetada a quilômetros de distância, algo que parecia pura mágia. Ele não estava apenas transmitindo sons, ele estava modulando ondas de rádio, um princípio fundamental que é a base de toda a comunicação sem fio que usamos hoje, do seu rádio FM ao seu Wi-Fi. Mas a genialidade de Moura não parava por aí. Ele foi além. Ele teorizou sobre o uso de diferentes comprimentos de onda para que várias transmissões pudessem ocorrer simultaneamente, sem interferência. Isso é, em essência, o princípio da sintonia de rádio, a razão pela qual você pode mudar de uma estação para outra no seu carro. Ele estava décadas à frente do seu tempo. E mais, ele chegou a patentear seus inventos no Brasil em 1900 e, depois, nos Estados Unidos. Em 1904, a patente americana número 775.337, concedida a ele, descreve um transmissor de ondas, capaz de transmitir voz e música. Então, por que nunca ouvimos falar dele nas aulas de história como o pai do rádio? A resposta é dolorosamente brasileira. Quando Moura apresentou suas descobertas ao governo do presidente Prudente de Moraes, pedindo um mísero apoio financeiro para construir 2 estações e demonstrar sua tecnologia, o que ele recebeu foi desconfiança. Conselheiros do governo, incapazes de compreender a ciência por trás da invenção, taxaram-no de louco, de charlatão. Pior ainda, alguns o acusaram de bruxaria, de ter um pacto com o demônio. Seus próprios superiores na Igreja Católica olhavam para seus experimentos com suspeita. O laboratório do padre chegou a ser vandalizado por fiéis exaltados, que destruíram seus equipamentos por acreditarem que eram obra do diabo. Sem apoio, sem financiamento, enfrentando o obscurantismo, Padre de Moura, o homem que poderia ter sido nosso Marconi, viu seu sonho morrer na praia. Ele foi forçado a abandonar suas pesquisas e se dedicar apenas à vida sacerdotal. O Brasil, por sua vez,
perdeu a chance histórica de liderar a revolução das telecomunicações. Enquanto o resto do mundo celebrava Marconi, o nosso pioneiro foi relegado a uma nota de rodapé, um gênio esquecido. Mas a história dos pioneiros brasileiros da tecnologia não termina com o Padre Moura. Décadas depois, quando o mundo já havia se acostumado com o rádio e começava a flertar com a ideia de máquinas que pudessem pensar, outro brasileiro surge com uma invenção ainda mais radical. Seu nome era Fernando de Abreu Nascimento Júnior, um engenheiro e professor da Escola Politécnica da Bahia. Estamos falando da década de 1950. Os primeiros computadores eletrônicos, como o ENIAC, eram monstros gigantescos que ocupavam salas inteiras, pesavam toneladas e consumiam a energia de uma cidade pequena. Eles funcionavam com milhares de válvulas de vácuo que queimavam constantemente e tornavam essas máquinas extremamente caras e pouco confiáveis. A ideia de ter um computador pessoal em casa era pura ficção científica. É nesse contexto que entra a invenção de Nascimento Júnior. Ele desenvolveu um dispositivo que chamou de Unidade Aritmética e Lógica Eletromecânica. O nome é complicado, mas a ideia por trás era revolucionária. Em vez de usar as frágeis e enormes válvulas, ele criou um circuito que usava relés eletromecânicos, componentes muito mais simples, baratos e robustos. Esse dispositivo era capaz de realizar as 4 operações aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, de forma automática e sequencial. O que era tão especial nisso? Primeiro, a simplicidade e o baixo custo. Enquanto construir um ENIAC custava milhões de dólares, o protótipo de Nascimento Júnior foi feito com peças comuns, que podiam ser encontradas em qualquer loja de eletrônica da época. Segundo, e mais importante, era a lógica por trás do aparelho. Ele não era apenas uma calculadora, era uma unidade que processava informações lógicas. O cérebro de um computador era, em sua essência, um precursor do microprocessador. Pense nisso. Em uma época em que a computação era domínio de governos e megacorporações, um engenheiro brasileiro, em Salvador, criou um protótipo que apontava para o futuro da computação pessoal e descentralizada. Ele demonstrou que era possível criar o coração de um computador de forma barata e eficiente. Era a peça que faltava no quebra-cabeça, a ponte entre as calculadoras mecânicas e os computadores digitais modernos. Assim como o Padre Moura, Nascimento Júnior buscou apoio. Ele apresentou seu projeto em congressos, escreveu artigos, tentou convencer o governo e as universidades da importância de sua criação. Ele sonhava em criar uma indústria de computadores genuinamente brasileira. E qual foi a resposta? A mesma indiferença, a mesma falta de visão. Ninguém no Brasil daquela época conseguiu entender o alcance daquela invenção. Não houve investimento, não houve interesse. O projeto foi considerado uma curiosidade acadêmica, um passatempo excêntrico de um professor baiano, Ené Quant. Isso do outro lado do mundo, no Vale do Silício, cientistas da Fairchild Semiconductor e da Intel estavam trabalhando exatamente nos mesmos problemas. Eles acabariam desenvolvendo um microchip, integrando todos esses circuitos lógicos em uma única peça de silício, e dando início à revolução da microinformática, que mudaria o mundo para sempre. Eles se tornaram bilionários, heróis da tecnologia. E Nascimento Júnior permaneceu um ilustre desconhecido em seu próprio país. A história desses dois homens, Moura e Nascimento Júnior, é um retrato trágico e recorrente da história do Brasil. Um país com uma capacidade imensa de gerar mentes brilhantes, mas com uma incapacidade crônica de reconhecê-las e apoiá-las. Quantos outros Mouras e Nascimentos nós perdemos ao longo do caminho? Quantas revoluções tecnológicas poderiam ter nascido aqui, se houvesse o mínimo de incentivo, de visão de futuro? Hoje, quando você liga seu computador, usa seu smartphone ou se conecta à internet, lembre-se que a centelha inicial dessas tecnologias brilhou aqui, nas mãos de pioneiros brasileiros. Padre Moura, com suas transmissões de voz sem fio, antecipou a era da comunicação global. E Nascimento Júnior, com sua unidade lógica de baixo custo,
Vislumbrou um futuro onde cada pessoa poderia ter o poder de um computador em suas mãos. Eles não foram apenas inventores, eles foram profetas da tecnologia. Mas, como diz o ditado, um profeta não é honrado em sua própria terra. A história deles é um alerta, é um chamado para que o Brasil finalmente aprenda a valorizar seus gênios, a investir em ciência e a acreditar em seu próprio potencial, porque o futuro não espera pelos esquecidos. A próxima grande revolução pode estar sendo desenhada agora, em algum laboratório, em alguma garagem, por um novo pioneiro brasileiro. A questão é, desta vez, vamos prestar atenção. A história do Padre Moura e de Nascimento Júnior é a história do pioneiro esquecido. Uma história que precisa ser contada, para que nunca mais deixemos nossos futuros gigantes da tecnologia morrerem no esquecimento. Obrigado por assistir. Se você se surpreendeu com essa história e acredita que mais pessoas precisam conhecê-la, compartilhe este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mergulhos na história oculta da ciência e da tecnologia. Até a próxima.